Vou começar, tá? Olá, boa noite, irmãos. Tudo bem? Gostaria de convidá-los agora a tirarem alguns instantes para colocar seu coração diante do Senhor, enquanto o pastor Valdir executa o prelúdio. Oremos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião de oração da Igreja Batista da Graça. Nós nos reunimos aqui porque Deus disse que Ele olharia para aquele que treme diante da sua palavra. Nós, quando nos achegamos a Ele, reconhecemos que Ele é o soberano Senhor, doador de todas as coisas. E trememos diante da revelação dEle, reconhecendo que Ele é tanto soberano quanto bom. E isso nos convida a orar. Nós estamos tendo a reunião na situação da pandemia, onde então os irmãos podem ficar à vontade para se sentar em qualquer lugar aqui do espaço, respeitando a consciência e o distanciamento que tem sido recomendado pelos órgãos de saúde. Dito isso, eu quero te convidar agora para que nós possamos adorar esse Deus que nos ouve em oração, porque Ele tem nos ouvido. Vamos orar. Senhor, quem é como Tu? Os deuses das nações não passam de barro formado pela mente do homem, pelos seus corações desejosos, pelas cobiças de seus afetos. Deuses que não falam, deuses que não respondem, deuses que sempre falham. Mas o Senhor é um Pai que nos convida a orarmos. O Senhor diz que não nos dará pedra se pedirmos pão. E Teu Filho nos encoraja a orarmos o nome dEle, e é por meio dEle que nós já chegamos aqui. Por aquilo que Ele fez, rasgando o véu que separava na Sua carne, para que nós hoje pudéssemos trilhar um novo e vivo caminho e estarmos juntos a Ti. Nos achegarmos ao trono que agora não é trono de juízo, ao qual nós merecíamos, mas trono da graça. Nós nos achegamos para buscarmos Sua misericórdia, o Seu socorro e a Sua ajuda no tempo oportuno. Reconhecendo que qualquer boa dádiva que nós tenhamos vem do Senhor. E reconhecendo que nossas vidas estão em Suas sábias, poderosas e amorosas mãos. É porque o Senhor assim nos chama que nós nos reunimos aqui, em Cristo Jesus, para orar e Te buscar. Amém. Amém. Eu gostaria de te convidar então a ficar de pé, para que nós pudéssemos cantar e louvar ao Senhor. Santo, 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 Deus poderoso, entregamos nossos corações a Ti em devoção, Pai bondoso. Te adoramos, Santo, Santo, Cristo amado, pela cruz nós somos redimidos, elevamos nossas mentes em constante adoração, Cristo amado.
nossas vidas. Suplicamos tua graça, teu auxílio e direção, Santo Espírito, te adoramos. Podem se assentar. É diante desse Deus Trino que nós chegamos em oração e que nós buscamos tremer diante de sua palavra e memorizá-la, reconhecendo que a palavra de Deus é vida, reconhecendo que a palavra de Deus nos guia. O texto que nós estamos memorizando nessa semana é Romanos 12, 19, que trabalha aquilo que nós ouvimos no domingo sobre vingança, que nos lembra que a vingança não nos pertence, mas pertence ao Senhor. Romanos 12, 19 diz o seguinte: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12, 19. Quero convidá-lo a ler um pouco mais forte, para que nós possamos memorizar esse texto bíblico. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12, 19. Mais uma vez. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12, 19. Esse texto você decora 2 versículos, porque está citando o Antigo Testamento, de uma vez só. Olha que maravilha. Vamos tentar passar então sem nós vermos. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12, 19. Esse texto é fascinante. Paulo lembra 2 coisas para nós, para não nos vingarmos. A vingança, a justiça pertence ao Senhor e nós somos amados. É interessante que ele do nada coloca um amados aí, para nos lembrar que quando nós estamos fervendo em ira, nós precisamos lembrar o quanto Cristo absorveu a nossa ira, que nós merecíamos, para que nós nos tornássemos amados. Dito isso, eu gostaria de convidar então o irmão Felipe Verri para que venha aqui e faça a oração da lista marrom, na qual nós intercedemos por questões ao nosso redor, no mundo, no Brasil, para que o reino de Deus venha e seja feita a vontade de Deus na terra, assim como no céu. Senhor Deus, diante da Tua presença, pedimos pelos motivos levantados e separados pela nossa igreja, Senhor. Especialmente essa semana, temos esse foco nas crianças, Senhor. Pedimos pela evangelização delas, evangelização dos nossos filhos, evangelização desses pequeninos que têm tanto a aprender do Senhor. E que o Senhor nos capacite, seja como pais, seja simplesmente como cristãos, que possamos dar bom testemunho, que possamos, através do Senhor, através do Seu Espírito, alcançar o coração dessas crianças. Pedimos também pela missão APEC, Senhor, que tem esse foco de evangelização das crianças, que o Senhor capacite os líderes, que o Senhor proveja o que for necessário para que eles continuem atuando. Nos dê também um coração missionário, Senhor, para quando não somos nós que estamos lá na frente, que também possamos ter o coração aberto, a vontade de ajudar e inclusive sustentar essas missões. Pedimos também, Pai, pelas eleições no Brasil e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos pedimos pelas eleições presidenciais, que o Senhor esteja ali naquele país, Senhor,
levantando um líder que, acima de tudo, tem o coração voltado ao Senhor. O mesmo aqui nos nossos municípios, Senhor. Nos dê sabedoria para escolher bons líderes, mas sabemos que, acima de tudo, o Senhor que está no controle, que acima de tudo, levanta os nossos líderes. Pedimos que tenha misericórdia do nosso povo e que bons líderes sejam levantados aqui na nossa região também, Senhor, pois sabemos que muitas das coisas que influenciam demais na nossa vida, inclusive a atuação da sua igreja, depende desses líderes, Senhor. Pedimos também pela retomada dos cultos nas igrejas, que agora com essas novas fases, as igrejas possam voltar à normalidade, possamos voltar a cumprir a sua palavra de nos congregarmos, de estarmos juntos, celebrando e louvando ao Senhor. Também pedimos pela AME, também com as crianças de lá, Senhor, e todas as dificuldades agora provindas da pandemia, mas que o Senhor esteja lá fortalecendo os líderes, preservando, mantendo o sustento daquele ministério. Aqui na nossa igreja, pedimos pelo Ministério Infantil e de Juniores, que também, Senhor, capacite bons líderes, levante voluntários, nos dê instruções para conseguir também alcançar as nossas crianças, que possamos fazer com que esses ministérios também alcancem os corações dessas crianças. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Enquanto você ora por esses pedidos ao longo desse mês, eu quero ressaltar um ponto nessas questões das eleições, que tem se mostrado a todas as eleições, e agora nos Estados Unidos está bem acirrado, é a questão da unidade da igreja e do amor entre irmãos de igrejas distintas e da mesma igreja, por causa de perspectivas políticas discordantes. Política é um assunto difícil, que normalmente não vai existir o candidato ideal. Na verdade, Deus já elegeu o candidato ideal, ele vai voltar e trazer plena justiça, mas até lá nós habitamos em um mundo injusto, em um mundo falho, e nem sempre nós somos totalmente sábios para saber em quem votar. E aqui tem uma grande parte que nós precisamos exercer de liberdade, consciência cristã e também de caridade. Então, enquanto você ora pelas eleições, lembre de orar pela igreja, pela unidade da igreja, pelo nosso testemunho de amor, para nós, em meio das eleições, não darmos um testemunho contra Cristo, parecendo que Cristo é aquele que ofende em vez de edificar. Ok? Dito isso, então, eu gostaria de chamar agora o pastor Gilson, que irá nos conduzir em devocional a Deus. Irmãos, uma boa noite a todos. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João. Nós, às quartas-feiras, demos início a uma série de breves devocionais no Evangelho de João, nos milagres de Jesus no Evangelho de João, com foco no tema o poder de Cristo. Quero convidá-los a abrirem o capítulo 4, os versos a partir do 46 até o final. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 46. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele. Ele rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus,
teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galileia. Esse texto aqui relata um segundo momento de Jesus na pequena vila da Galileia, norte de Israel, chamada Caná, onde Jesus ali realizara um primeiro milagre, multiplicando o vinho numa celebração de bodas, de casamento, como nós vimos algumas quartas atrás. Agora Jesus volta àquele lugar. Caná da Galileia ficava entre o mar da Galileia e o mar Mediterrâneo, ou o grande mar à época. O mar da Galileia é uma região baixa. Junto ao mar da Galileia estava a cidade de Cafarnaum, para onde, aliás, Jesus vai se mudar, estabelecer-se. E aí, você então, saindo de Cafarnaum, você vai subindo um pouco o relevo, anda aí uns 40 quilômetros em direção ao leste, em direção ao grande mar, e chega a uma pequena vila chamada Caná, próxima de Nazaré. Então são 40 quilômetros, ou seja, imagino daqui a Taubaté, talvez, não é? É essa distância, mais ou menos, suponho, né, de São José até Taubaté, assim, 40 quilômetros, a distância de Cafarnaum para Caná da Galileia. 38 quilômetros, na verdade. E aí vem alguém, sabendo que Jesus estava em Caná, um oficial do rei Herodes, um dos Herodes, cujo filho estava muito doente. O texto não deixa claramente a entender se ele veio de Cafarnaum para encontrar-se com Jesus ou se ele estava naquela região ali. O fato é que um filho dele, lá em Cafarnaum, estava muito doente, à morte. A hipótese mais provável é que ele veio de Cafarnaum a buscar Jesus para socorrer o seu filho. O que dá claramente a nós a perspectiva de que a doença de seu filho era muito grave. Ele então veio a Jesus e pediu que Jesus descesse a Cafarnaum para curar o seu filho, que ele diz estava à morte. Provavelmente as forças já estivessem exauridas do menino, talvez ele já não estivesse mais com consciência, talvez o seu fluxo respiratório já estivesse bastante baixo, não é? Talvez o seu nível de resposta a estímulos fosse praticamente ausente naquele momento. O quadro dele era grave, o quadro do menino era grave. Aí Jesus faz uma observação: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Aquela era uma geração incrédula. E os milagres de Jesus tiveram o poder de fortalecer, de
trazer evidência, trazer com graça mais fé a alguns daquele povo. Naquele horário, o verso 49 diz: rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Naturalmente ele está ansioso aí, ele está inquieto, ele está preocupado. Desce antes que meu filho morra. Isso é muito interessante, porque ele tem clareza de que Jesus pode curar o filho dele. O que trouxe à alma, ao coração dele, esta convicção de que Jesus podia curar o filho dele? A fim de que ele pudesse fazer aquela viagem, se sabe-se lá, talvez usando alguma montaria, viesse a ter com Jesus para pedir, ele é um oficial do rei, para que Jesus curasse o seu filho. Era 1h da tarde, era a 7ª hora, 1h da tarde. O sol estava brilhando, provavelmente, a pino assim. E Jesus então diz: vai, teu filho vive. Você imagina isto? Jesus Cristo está ali. Provavelmente não conhecia esse menino. Provavelmente nunca teve contato com a casa desse oficial. Provavelmente nunca visitou o seu lar. Jesus está a cerca de 40 quilômetros de distância. Houve ao pedido de um pai desesperado: Senhor, desce rápido, antes que meu filho morra. E Jesus diz: 1h da tarde, vai, teu filho vive. Ele seguiu viagem de retorno. No caminho, é o dia seguinte já. Ou, talvez, hora bem à tarde daquele mesmo dia. Não sabemos quanto tempo ele gastou de viagem. Ele chega em casa, está no caminho, os servos dele vêm ao encontro e dizem que o filho dele vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, isso exatamente, ontem, a hora 7ª, a febre o deixou, exatamente. Provavelmente então ele deve ter chegado lá, sabe, pela madrugada ou na manhã seguinte. Ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Com isto ele reconheceu ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galiléia. Preste atenção nisso, irmãos. Os quilômetros estão ali, a distância. Jesus não está diante nem mesmo do doente. Ele nem entrou na casa. Provavelmente ele não conhecesse pessoalmente nem o pai, nem a mãe, nem a família daquele menino, talvez. Mas lá longe, Jesus conhece tudo. Ele sabe tudo.
Ele tem um poder que ultrapassa a distância. Ele tem um poder que não está delimitado no espaço, nem no tempo. E ele diz: vai e teu filho vive. E ele falou isso com testemunhas. As pessoas anunciam hoje que curam. Fazem isso, fazem aquilo outro. Eu queria dizer aos irmãos uma coisa muito simples. Quem simplesmente curar com o poder da palavra, não precisa fazer propaganda. As pessoas virão de Cafarnaum para Caná para buscar quem cura. Nós podemos orar e Deus responder às nossas orações. Nós podemos orar e Deus fazer os seus milagres. Nós podemos orar e Deus nos surpreender, fazendo muito mais do que aquilo que nós imaginamos ou pedimos ou pensamos. Mas nós não temos o poder de Cristo de fazer a hora que quisermos, como quisermos, a quem quisermos. Isto ninguém tem. Isso só Deus. Isso só Cristo. E Ele fazia. A palavra de Jesus Cristo, ela tem o mesmo poder daquela palavra que está lá nos primeiros versos do Gênesis. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Vai, teu filho vive. Às vezes fico pensando por que esse pai não foi tão rápido. Será que foi só a distância? Chegou no outro dia, nem era tão distante assim. Não posso especular muito. Mas será que ele não... Na hora que ele ouviu isso de Jesus, ele não sossegou? Ou talvez quando os servos vieram, então ele já estivesse seguro. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Isso é extraordinário. Você não duvide do poder de Jesus Cristo. Você não duvide da palavra de Jesus Cristo. Essa semana, algo que está aí na internet, comovendo muitos brasileiros, especialmente evangélicos, é que um determinado líder religioso aqui em São Paulo teria dito que nós, de bastante expressão, que nós não seguimos a um livro, nós seguimos a Cristo. Fazendo, obviamente, uma dualidade estúpida, porque essas coisas, não existe essa dualidade em lugar nenhum na Bíblia, em lugar nenhum disso, não é? É uma grande tolice. Na verdade, nós não seguimos o Cristo e não seguimos o livro, nós seguimos o livro porque seguimos a Cristo, não é isto? Nós seguimos o livro porque Cristo é o Senhor do livro, irmãos. De onde nós achamos que essas palavras vieram? De onde nós achamos que esse ensino veio? De onde nós achamos que... De qual espírito que inspirou essa palavra? Não preciso nem dizer que isso é uma coisa que não tem cabimento, não é? A fé, ao cristianismo. São essas coisas que de repente vêm à cabeça de alguns líderes assim, que não estão muito bem, não é verdade? Na sua fé, enfim, em outros aspectos da vida. Irmãos, é a palavra de Deus e de Cristo que nós precisamos ouvir. Ela tem esse poder, ela é viva. Quando nós a ouvimos, ela é em si poderosa.
nós nunca devíamos menosprezar essa palavra que quebra distâncias, que supera barreiras, que chega onde nós não imaginamos, que alcança os corações, que chega ao fundo da alma, e não existe uma coisa tão funda como a alma, e a palavra do Senhor chega lá no fundo da alma. A palavra do Senhor, Jesus, é poderosa. Jesus Cristo não é um homem como nós, irmãos. Ele é um homem como nós, inteiramente humano como nós. Mas ele não é um homem como nós, porque ele é homem-Deus, completo, Deus verdadeiro, 100% Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é o resplendor da luz da glória de Deus. Ele e o Pai são um. Nós não devíamos jamais nos aproximar de Cristo como se Ele fosse apenas um igualzinho a nós. Ele é semelhante a nós, mas Ele é maior do que nós. Ele é semelhante a nós que somos seus irmãos, mas Ele é o primogênito, é o Filho de Deus, é o Senhor eterno. Ele não é só um cordeiro, Ele é o leão. Nós precisamos chegar a Jesus Cristo com esta convicção, com esta confiança na palavra dEle. Que Ele aumente a nossa confiança cada vez mais em Sua palavra. Amém. Reconhecendo então que Cristo é superior a nós, reconhecendo que Ele também é por nós, gostaria de convidar você a se colocar de pé, para que nós possamos cantar essa bela música, que Deus cuidará de nós. Triste coração, Deus cuidará de ti.
pode se assentar. Porque Deus cuida de nós, nós podemos chegar em oração. Eu gostaria de chamar agora o pastor Tiago para que viesse aqui, pudesse interceder pela nossa lista azul de pedidos. Boa noite, irmãos. Graças a Deus nós temos o cuidado de Deus sobre nós. Nós podemos expressar essa fé de que reconhecemos que Deus cuida de nós através das nossas orações. Nós somos convidados a desfrutar de um relacionamento real, vital com Deus, através do Espírito, pela obra de Cristo, por meio das nossas orações. Nós vamos projetar aí em instantes uma lista de oração que é atualizada regularmente. Os irmãos podem enviar os seus motivos de oração para nós do presbitério. Nós, nas quintas-feiras, normalmente temos as nossas reuniões de presbitério e atualizamos esta lista. E aqui nós temos vários assuntos pelos quais nós oramos, trazendo as nossas súplicas, as nossas intercessões e também ações de graças, agradecendo a Deus pelas respostas que Ele nos tem dado. Nós temos aqui na lista, os irmãos já podem vê-la aí, projetada, motivos de gratidão, vários pedidos por saúde. Uma parte que é sempre muito frequentada aqui na nossa lista são as gestantes e mães de bebês recém-nascidos. Nossa igreja é uma igreja cegonheira, né? Alguém já disse isso. Também pela vida profissional de alguns irmãos e outros motivos. Quero convidar você agora a curvar sua fronte, dedique um primeiro instante para uma oração silenciosa, tá bom? Eu vou romper o silêncio orando pelos motivos que está aí nessa lista, tá? Senhor, nós te bendizemos, trazemos ao Senhor as nossas orações nesta noite. Nós rogamos que o Senhor nos ouça. Nós desejamos ser conduzidos pelo Senhor. Nós cremos que somos conduzidos pelo Senhor e queremos expressar isso também. Nosso reconhecimento de que dependemos de Ti para todas as coisas, até mesmo a nossa respiração, nossa vida e tudo mais. Por isso queremos entregar as nossas vidas nas mãos do Senhor e trazemos os nossos motivos de oração. Nós Te amamos e confiamos que tudo que o Senhor tem para nós é o que há de melhor para o Teu povo, para que sejamos cuidados por Ti, como cantamos, sejamos mais conformados à imagem de Jesus. Vivemos ainda neste mundo caído, lutamos contra as contradições do nosso coração, enfrentamos dilemas e lutas. Pedimos que o Senhor esteja conosco no meio das nossas lutas, nos fortalecendo, nos dando graça, aumentando a nossa fé, nossa confiança no Senhor.
dando-nos um testemunho robusto, mesmo nos momentos mais difíceis. Ajuda-nos, Senhor, a crescermos em fé e maturidade, sermos mais parecidos com Jesus. Nós pedimos a Tua misericórdia, os cuidados do Senhor sobre aqueles que estão enfrentando lutas de enfermidade. Há muitos dentre nós, alguns com situações já prolongadas de saúde grave, e outros que enfrentam situações que chegaram a eles, irmãos nossos, pessoas que amamos, queremos vê-las bem, queremos vê-las melhor e superando esses problemas de saúde, e por isso pedimos ao Senhor que as visite, todas elas que aí estão e trouxeram o seu pedido à igreja nesta noite. Que o Senhor tenha cuidado desses irmãos e irmãs. Também lembramos das nossas gestantes e mães de bebês pequenos, com muita gratidão pelo cuidado do Senhor sobre a vida delas, por sua presença em nosso meio, pela presença dos seus filhos em nosso meio. Pedimos que a Tua graça seja com essas famílias, que essas crianças cresçam debaixo da orientação, da direção da Tua palavra, do Teu Espírito. Lembramos de irmãos nossos que estão buscando oportunidade de trabalho, de sustento para o seu lar. Pedimos que o Senhor cuide deles, abra portas. Giovanni, Marcos e Larissa Simões, Nayara Almeida, Sidney, cuida desses irmãos preciosos. Traga, Senhor, eu te peço, tanto o sustento como o amor desta igreja para com eles e a oportunidade de trabalho. Lembramos de outros motivos, Senhor, de irmãos nossos, seja no campo dos estudos ou de outras lutas. Lembramos de Débora, Heloísa, Mauri e família, Ricardo e Ana Luísa, que têm estado presente em nosso meio. No ministério da AME, está vivendo um momento importante agora e pedimos que o Senhor ilumine aqueles que estão responsáveis pelos direcionamentos. E trazemos também as nossas ações de graças. O Senhor tem sido bom e a bondade do Senhor se expressa de maneira muito concreta nas nossas vidas, por meio das respostas de oração. Nós queremos trazer ao Senhor a nossa gratidão, porque temos visto, sentido e percebido a bondade do Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos, rogamos que Teu Espírito esteja em nosso meio, que o Senhor nos abençoe. Amém. Nós gostaríamos agora de recolher os pedidos que os irmãos tenham aqui. Alguém tem algum pedido de oração para que nós possamos interceder? Nós recebemos alguns da internet, mas eu gostaria de primeiro ver se alguém aqui tem. Sim, Carol? Toda vez que eu faço isso, eu me sinto um pouco cego e um pouco surdo. Você pode repetir um pouco mais alto, Carol? Desculpa. Sim. Ah, sim. Deixa eu anotar aqui. Desculpa, viu? E obrigado. Viagem de Carol. Aliás, vocês tiveram uma grande alegria esse final de semana, né? A mãe de Júlio se batizou, depois de longo trabalho aí de Júlio discipulado. Então, graças a Deus é motivo de nós agradecermos ao Senhor. Alguém mais? Eita, como que é o nome do seu pai? José Carlos. Alguém mais, irmãos? Nadir? Márcia, pelo Miguel? Senhor Miguel? Isso. Amém. Andrew, né? Amém. Mais alguém, irmãos? Eu estou anotando aqui, eu sei que toma um tempinho, mas é que para a gente poder pôr na lista amanhã. Carol?
Isso. Está aqui nas nossas orações também. Mais alguém? Além desses, nós temos, né, como a Nadir falou, Miguel, pai de Márcia, a dona Jenny, mãe de Wanda, está passando por alguns exames, tudo indica um problema no rim, para a gente poder interceder por ela. Neide Correia Matos, que é a mãe do pastor Ricardo de Guará, que sofreu um AVC, orem por ela, não está numa situação boa. Orem também pela saúde de Mauri. Marcelo Teles pediu oração pelo cunhado dele, Atimar, no pró-cirúrgico, né, no tratamento que ele precisa passar. Pediu oração também para a nossa igreja e pela nossa cidade nessa fase difícil. Nós estamos então a viagem de Carol Júlio, José Carlos e a mudança e adaptação da família de missionários. Além disso, nós temos alguns aniversários, aliás, muitos aniversários. Uma semana bem comemorativa. No dia 26, nós tivemos aniversário da irmã Nice e do irmão Ronaldo. Amanhã, dia 29, o pastor Alexandre comemora 50 anos. Então, lembre de orar por ele também, desejar feliz aniversário. No dia 30, o irmão Luiz Duarte celebra mais um ano. Assim também como Marcos Vinícius e Melissa, filha de Lívia. E a irmã Nayara, que está em algum lugar, acho que lá com o Tito, celebra dia 3, mais também um ano de vida. É semana que vem, mas como ela está aqui, eu já adiantei um pouquinho também. Vamos interceder por esses pedidos, irmãos. Curve suas cabeças. Pai, nós nos achegamos confiantes que Cristo é poderoso. Uma palavra dele, tudo muda. Então nós não chegamos sem fé. Mas nós chegamos confiantes no seu poder, na sua bondade e na sua sabedoria. Sabendo que o Senhor nos ama, mas mesmo assim pode muitas vezes nos dizer não. Nós oramos por Miguel, pai de Márcia, pedindo que o Senhor possa ser tanto com ele quanto com ela, que o Senhor traga restabelecimento, bem com paz ao coração de Márcia. Oramos também pela dona Geni, mãe de Wanda, na fraqueza e nos problemas que ela tem sentido, Pai. Que a sua mão possa cobri-la e ela possa se chegar mais perto do Senhor. E que o Senhor também, pelo Espírito, possa fortalecer o coração de Wanda, bem como de sua família. Oramos também por Neide, mãe do pastor Ricardo de Guará, e pela família do pastor Ricardo, que tem auxiliado ela depois desse terrível AVC. Cristo é aquele que pode trazer alguém dos mortos, então nós pedimos que o Senhor possa estar agindo poderosamente. Oramos pela saúde do irmão Mauri, pedindo que o Senhor possa estar trazendo restabelecimento completo para a vida dele. Assim como também por Atimar, irmão de Marcelo Teles, que ele possa, cunhado de Marcelo Teles, que esse tratamento pós-cirúrgico possa ser bem sucedido, Pai. Oramos pela nossa igreja, pedindo que o Senhor nos dê graça também, assim como por essa cidade, que o Senhor nos leve, Senhor, a trazer paz e justiça sobre essa cidade. Intercedemos, Senhor, com gratidão pela vida de Carol e Júlio, com gratidão pelo batismo da mãe de Júlio, e intercedemos pela mãe de Carol, para a qual eles vão viajar, que o Senhor os guarde, os proteja em todo o caminho, bem como o Senhor possa proteger a mãe de Carol. Oramos por José Carlos, que foi picado, Senhor, pela cobra. Pedimos que o Senhor possa estar ajudando, que os tratamentos deem resultado e que não haja nenhuma consequência, Senhor, pior. Bem como também intercedemos com gratidão pelo casal de missionários que se achega a AME e pedimos pela mudança e pela ambientação da família nessa nova cidade. Que o Senhor possa ser com eles em esse período e guiá-los em toda a sua vontade. Nós também intercedemos com gratidão e oramos, Senhor, gratos, com ações de graças por causa de mais um ano que o Senhor sustentou a vida de tantos irmãos preciosos. Irmãos que têm abençoado essa igreja com o seu testemunho, com o seu serviço. E por isso pedimos que o Senhor possa sustentá-los ainda mais e fazê-los crescer na fé e na graça e no serviço. Oramos pela irmã Nice, pelo irmão Ronaldo, pelo pastor Alexandre, pelo irmão Luiz Duarte, pelo irmão Marcos Vinícius, por Melissa, filha de Lívia, e pela irmã Nayara, pedindo que o Senhor
traga graça para mais este ano, que o Senhor possa fazê-los continuar movendo, vivendo e existindo em Ti. Por esses e por tantos outros pedidos que nós não conhecemos, mas que o Senhor conhece todos, nós colocamos diante de Ti, ó nosso Pai amoroso, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Gostaria de chamar agora o pastor Gilson para nos dar alguns recados, bem como fazer a oração final. Irmãos, eu gostaria de trazer então 2 palavras. A primeira delas é que no domingo próximo agora, às 10 horas, nós temos o nosso culto. Nesse culto nós teremos a celebração da Santa Ceia. E nesta fase que nós estamos vivendo agora, a gente já não tem mais aquelas fitas demarcando aqui os assentos. E então, no domingo, nós já vamos iniciar um procedimento novo para essa etapa relacionada à ceia. Pelo que oriento a você e aqueles que nos assistirem, quando você chegar domingo, haverá ali na entrada uma mesa com os kits da ceia. Então você já apanhe, já traga para o seu lugar, ok? Na entrada, porque eles já não ficarão mais nos lugares que anteriormente eram colocados. Ao chegar, você já separa, já adentra ao salão, coloca aí ali no reposteiro do seu banco aí, né? Onde você, até o momento em que você vai participar da Santa Ceia do Senhor, tá bem? Nós queremos convidar a toda a igreja para se preparar para este momento de celebrarmos a ceia de Cristo, que disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Em segundo lugar, nós vamos orar, continuar, como o pastor Vinícius já mencionou, pela AME. A AME ontem reuniu-se à noite, a liderança já fez a sua eleição da nova diretoria para os próximos 3 anos, de 2021 até 2023. Nós temos agora 2 desafios. O mais imediato, pelo qual pedimos a oração dos irmãos, diz respeito à transferência para a nossa região do irmão Andrew, sua esposa Carmen, seus 3 filhos. Ele vem para trabalhar com a AME, missionar, realizar o ministério na AME. Eu peço as orações dos irmãos por eles. Essa transição agora, a sua chegada, a sua adaptação à nossa região, e especialmente agora iniciando um ministério novo, num período em que a AME está, por conta dessa pandemia, com as atividades regulares suspensas. Nós estamos com os nossos professores, nós estamos custeando os nossos professores, mas nós não estamos tendo ainda atividades presenciais. Então, isso significa que é um momento muito excepcional, e chega o irmão Andrew e sua família assim nesse tempo excepcional, mas Deus há de dar graça para que a gente tenha aí, especialmente ano que vem, planos bons, crescimento, expansão nesse ministério tão importante e tão estratégico, e que os irmãos se envolvam ainda mais, todos nós. Orem por Andrew, orem pela chegada deles. Eles estão buscando uma casa para alugar, não sei se já encontraram, mais ou menos, não é? Então, vamos pedir que Deus esteja dirigindo isso tudo. Por fim, também relacionado à AME, nós precisamos estabelecer aí logo, estamos num processo de reformulação dos estatutos. A AME tem a sua autonomia administrativa e deve continuar assim, mas nós queremos também vincular aí a nossa igreja no futuro, para que a nossa igreja possa indicar associados. Essa é a nossa ideia, e a AME se faz a sua própria gestão, claro, mas a nossa igreja na origem possa indicar associados. Esse é um caminho que nós estamos já refletindo para consubstanciarmos no próximo estatuto, pelo que peço as orações dos irmãos. São esses os anúncios que tenho. Eu gostaria de convidá-los a se colocar em pé. Nós vamos orar e vamos agradecer a Deus
o culto desta noite, o fato de podermos nos reunir, isso é um privilégio para a oração. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer-te porque a tua graça abre-nos essa oportunidade de nos reunirmos na noite de hoje para orar, para falar contigo, para colocar diante do Senhor as nossas orações. Somos agradecidos pelo público que aqui comparece, os irmãos e irmãs. Que a graça do Senhor possa assistir a cada um aqui e as suas famílias. E aqueles que não puderam chegar até nós na noite de hoje, seja com todos eles. Que haja um Espírito derramado em nosso povo, em nossa igreja, um espírito de fome e sede da presença do Senhor. Pedimos que cada vez mais este espírito seja superabundante nos corações dos irmãos e das irmãs. Senhor nosso Deus, nós pedimos agora que o Senhor nos abençoe em nosso retorno para os nossos lares, em segurança, e dando-nos uma noite de descanso e um restante de semana abençoado, e que ao nos reunirmos aqui novamente, nós possamos entrar por essas portas, celebrando a Cristo nosso Senhor e Salvador. Que a graça do Senhor seja conosco, seja com as orações que aqui foram feitas, as intercessões, as ações de graças. Que o Senhor glorifique a tua graça em tudo isto que te pedimos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Enquanto o pastor Valdir executa um poslúdio, os irmãos orem silenciosamente.